Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma videoaula. Lembrando que na última videoaula nós estudamos, relembramos, uma classe de palavras muito importante, que é o verbo. Ela serve de base para a continuidade dos nossos estudos. Hoje nós faremos também uma revisão sobre os conceitos de frase, oração e período e os conceitos de sujeito e predicado. Então vamos lá. Frase. A definição de frase é a seguinte: frase é um enunciado com sentido completo, capaz de traduzir aos outros o que pensamos, queremos, sentimos. A frase pode ser nominal, ser construída com outras palavras que não são verbos, ou verbal, pode apresentar verbos. Então, por exemplo, bela mensagem, socorro, fogo. Para que eu possa identificar uma frase, tem que saber o seguinte: não importa se ela é formada por uma palavra, se é por duas ou mais. O que importa é se esse enunciado transmite um sentido para o outro. Então, se eu tenho o enunciado com sentido completo, independente se aparece verbo ou não, eu tenho uma frase, ok? Pode ser sem verbo e pode ser com verbo, desde que transmita um sentido completo. A oração é uma frase, ou seja, um enunciado com sentido completo, que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Exemplos: beba água. Eu posso dizer nesse exemplo que eu tenho ao mesmo tempo uma frase, porque é um enunciado com sentido completo, e também que é uma oração, porque é uma frase que apresenta verbo. Ele está fazendo a tarefa. Eu posso dizer que esse enunciado representa uma frase, porque tem o enunciado com sentido completo, e também que é uma oração, porque apresenta verbo. No caso aqui, uma locução verbal, com um verbo auxiliar e um verbo principal. Dois verbos juntos formam uma locução verbal, ok? O período é a frase que possui uma ou mais orações. Termina com um ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, ponto final também, E o período pode ser simples, quando apresenta apenas um verbo, ou composto, quando apresenta mais de um verbo. Vou explicar melhor pelos exemplos. Olha só, seja solidário. Então, aqui que eu posso analisar? É uma frase, porque é enunciado com sentido completo, e é uma oração, porque é uma frase que apresenta verbo. Então, eu tenho o seguinte, observe essas barras aqui. Vou usar essas barras para separar as orações. Eu tenho um verbo, que é o seja. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então, gravem bem isso. A quantidade de verbos é a quantidade de orações. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E assim por diante. Então, aqui eu tenho um verbo e, consequentemente, tenho uma oração. Quando eu tenho, no enunciado, um verbo e uma oração, eu digo que eu tenho um período simples. Então, se eu tenho no enunciado um verbo, ou seja, também uma oração, eu formo um período simples. Vamos a um outro exemplo. Beba água e durma 8 horas por dia. Primeira coisa que eu tenho que fazer para separar as orações, identificar o verbo. Então aqui eu identifiquei, beba água. Então eu sei que a primeira oração termina aqui. E aqui já começa uma outra oração. E durma 8 horas por dia. Eu tenho o verbo durma, então eu tenho outra oração. Então, dois verbos. Primeiro verbo é o beba, segundo verbo é o durma. Se eu tenho dois verbos, consequentemente eu tenho duas orações. E a regra é a seguinte: quando eu tenho dois verbos ou mais, ou duas orações ou mais, eu digo que eu tenho período composto. Então vamos recapitular. Quando o meu enunciado apresenta apenas um verbo
ou seja, apenas uma oração, eu tenho período simples. Quando o meu enunciado apresenta mais de um verbo e, consequentemente, mais de uma oração, eu tenho um período composto, ok? E agora nós temos a seguinte informação. Toda oração é uma frase, porém, nem toda frase é uma oração. Por quê? Porque ambas, tanto a frase como a oração, apresentam enunciados que transmitem uma mensagem completa, que possui sentido. Mas a oração precisa apresentar verbo. Então vamos voltar um pouquinho aqui, para vocês entenderem melhor. Então, como eu afirmei, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Quando eu digo aqui, por exemplo, bela mensagem, eu não identifico aqui nenhum verbo. Então, tem sentido completo? Tem. Então, eu posso afirmar que esse enunciado é uma frase, mas eu não posso afirmar que é uma oração, porque para ser uma oração, obrigatoriamente, eu preciso contar com a presença do verbo. Então, nesse caso aqui, beba água, eu tenho a presença de um verbo. Então, eu chego à seguinte conclusão. Esse enunciado é uma frase porque apresenta um sentido completo e, ao mesmo tempo, é uma oração porque é uma frase que obrigatoriamente apresenta o verbo. Então, entenderam? Frase pode ter verbo ou não. Agora, a oração obrigatoriamente precisa ter o verbo. Ok? E agora nós vamos fazer a revisão dos elementos essenciais da oração. Por que eles são essenciais? Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração, porque é em torno desses dois elementos, do sujeito e do predicado, que as orações são estruturadas, que as orações são construídas. Então, sem um desses elementos, o meu enunciado não apresenta sentido, por isso que eles são chamados termos essenciais da oração. Então, para relembrar, o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. E o predicado é o que se declara sobre esse sujeito. Então, vamos analisar os exemplos. Ana ama José. Eu acabei de dizer que o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta. Eu identifico o meu verbo, que no caso aqui é ama, e faço a seguinte pergunta. Quem ama José? A minha resposta vai ser o sujeito. Então, Ana é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, ou seja, é o meu sujeito da oração. E o que foi declarado sobre esse sujeito, que no caso aqui é a informação ama José, é o predicado. Então, o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, e o predicado é o que se declara sobre o sujeito. Outro exemplo. A festa deixou mais de 285 toneladas de lixo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, analisar, identificar o meu verbo. Eu identifiquei aqui que o meu verbo é deixou. Então eu faço a pergunta para o verbo. Quem deixou mais de 285 toneladas de lixo? Quem? A festa. Então a festa é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, por isso é o meu sujeito. E a informação, que foi declarado sobre o sujeito, deixou mais de 285 toneladas de lixo, é o meu predicado. Ok? Então, retomando aqui. Sempre que eu precisar identificar uma oração, o primeiro passo é identificar o meu verbo. Identifiquei o meu verbo, eu faço a pergunta para o meu verbo, quem ou o que? A minha resposta é o meu sujeito. E nesse outro caso aqui, outra dica, em relação ao período simples e período composto. Então eu tenho a frase aqui, beba água e durma 8 horas por dia, por exemplo. Se tiver um exercício que pedir para vocês identificar se o período é simples ou composto, sigam esse passo a passo. Primeiro, localizem os verbos. Então, aqui nesse caso, o primeiro verbo é beba, beba água. Então, separa a primeira oração. E durma 8 horas por dia. Durma é outro verbo, uma segunda oração.
conto o número de verbos, ou seja, conto o número de orações. Se tiver 2 verbos ou mais, ou 2 orações ou mais, o meu período é composto. Se tiver apenas um verbo, no caso aqui de seja solidário, consequentemente vai ter somente uma oração e meu período vai ser simples. Por hoje é só, pessoal. Aguardem orientações para a realização das atividades da apostila e até a próxima aula.